Ela não devia ter lido a carta, mas a abriu mesmo assim. A carta chegou de maneira inesperada, repousando sobre a mesa como se tivesse surgido do nada. Nenhuma marca de remetente, nenhum endereço, nenhum indicativo de origem. Apenas o envelope envelhecido pelo tempo, com as bordas levemente queimadas e o cheiro de papel antigo que parecia carregar memórias esquecidas de eras passadas. O aviso estampado na frente era simples, direto e perturbador. Não abrir. A visão dessas palavras causou um impacto imediato, criando uma tensão quase física que se espalhou pelo ar da sala. A curiosidade começou a se insinuar, silenciosa e insistente, desafiando qualquer lógica racional. Cada pensamento, cada impulso, pedia que o envelope permanecesse intocado, mas havia algo irresistível no ato de violar aquele aviso, algo que parecia sussurrar promessas de descobertas impossíveis de resistir. A carta não era apenas papel. Era uma porta para um mundo desconhecido, um convite silencioso a ultrapassar limites que nunca deveriam ser cruzados. Ao observar o envelope, era possível sentir uma presença implícita, uma força invisível que parecia avaliar cada gesto, cada hesitação. O silêncio da casa aumentava a percepção de cada detalhe, o farfalhar das folhas de papel, o rangido distante do assoalho, o leve tremor da mão prestes a tocar o envelope. Cada segundo que passava aumentava a tensão, transformando o ato simples de decidir se abrir ou não em uma experiência psicológica complexa, uma batalha entre razão e instinto, entre medo e fascínio. A mente começou a imaginar possibilidades. O que estaria dentro? Seria algo banal, uma carta perdida de alguém próximo, ou algo mais sombrio, carregando intenções desconhecidas e perigosas? A curiosidade começou a consumir o pensamento de maneira sutil, quase imperceptível, transformando a hesitação em um desejo irresistível de descobrir a verdade. O coração acelerou, cada batida amplificada pelo silêncio, criando uma sinfonia de ansiedade e expectativa. A mão se aproximou do lacre, hesitando por um instante que pareceu eterno. O simples ato de tocar o envelope desencadeou uma sensação de energia quase palpável, uma tensão elétrica que percorreu cada nervo. A mente, antes controlada, começou a imaginar movimentos, sons e até vozes que poderiam emergir assim que a carta fosse aberta. Não era apenas curiosidade. Era uma necessidade crescente, uma força invisível que empurrava para a ação. Rasgar o lacre tornou-se inevitável. O som do papel cortado cortou o silêncio e criou uma sensação imediata de transgressão, como se uma barreira tivesse sido violada e o mundo ao redor tivesse mudado de maneira imperceptível, mas profunda. O conteúdo revelado trouxe palavras simples, mas carregadas de significado e mistério, palavras que pareciam tocar diretamente a mente do leitor, provocando imagens, sensações e antecipações que não poderiam ser ignoradas. Cada linha lida aumentava a tensão, transformando o ato de leitura em um ritual, em um mergulho progressivo em algo que desafiava a compreensão. O ambiente parecia responder à ação, sombras se alongavam, a iluminação parecia vacilar e o ar carregava um peso incomum. A carta não apenas revelava seu conteúdo, mas manipulava a percepção e a emoção de quem a lia, criando uma experiência intensa de expectativa e medo. A curiosidade havia vencido, mas a sensação de estar diante de algo poderoso e perigoso não diminuía. O envelope, agora aberto, parecia vibrar com vida própria, cada palavra escrita pulsando como se estivesse viva. A percepção de realidade do leitor começou a se alterar, um fenômeno sutil, mas perturbador, indicando que a carta não era apenas um objeto inanimado, mas um veículo para algo muito maior, algo que ainda estava por se revelar.
A tensão psicológica aumentava a cada instante, transformando o simples ato de ler em um confronto com forças invisíveis, desconhecidas e inevitáveis. A carta, agora aberta, permanecia diante de si como um símbolo do que a curiosidade humana pode despertar. Uma lembrança de que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. E que cada escolha carregada de fascínio pelo proibido vem com um preço que apenas a experiência direta poderia revelar. A atmosfera tornou-se quase sufocante. Cada respiração sentida com intensidade, cada detalhe do ambiente amplificado pela percepção ansiosa. A carta havia chegado, havia sido aberta, e o que começou como um objeto comum agora se transformava em catalisador de mistério, suspense e uma inevitável escalada de eventos que desafiariam toda a lógica e coragem de quem ousou cruzar aquele limite. O aviso estava claro e presente desde o início, impresso de maneira direta e quase ameaçadora na frente do envelope. Não abrir. Duas palavras que deveriam ter sido suficientes para impedir qualquer ação impulsiva. Mas a mente humana funciona de forma contraditória quando o perigo se mistura à curiosidade. Cada vez que a carta permanecia diante de si, o aviso parecia ecoar em pensamentos alternados, ora reforçando a prudência, ora provocando a necessidade irresistível de transgredir aquela proibição. O simples ato de olhar para aquelas palavras produzia um efeito psicológico profundo, como se elas pesassem, criando uma tensão invisível que fazia cada músculo do corpo ficar alerta. O ambiente parecia se fechar em torno dela. O silêncio aumentava a percepção de cada detalhe e cada som isolado ganhava significados possíveis e ameaçadores. A mente começava a imaginar consequências, cenários que variavam entre o mundano e o aterrorizante. E mesmo com toda razão pedindo cautela, algo dentro de si insistia que o aviso não deveria ser obedecido, que havia algo mais a descobrir. Cada segundo que passava reforçava a dualidade entre medo e fascínio, entre racionalidade e impulso. A tentação de desobedecer não era apenas curiosidade. Era uma força quase física que parecia empurrar as mãos em direção ao envelope. O aviso, que deveria proteger, tornava-se um catalisador para o desejo de transgressão, lembrando que os limites são mais tentadores quando se sabe que existem. Ela segurava o envelope, sentindo a textura envelhecida, o peso sutil e o cheiro antigo, elementos que aumentavam a sensação de mistério e poder contido naquele pedaço de papel. Cada pensamento sobre o que poderia estar dentro era amplificado pelo aviso, tornando impossível ignorar a carta. A mente construía narrativas, antecipava o conteúdo, imaginava respostas, segredos e revelações que não deveriam existir. O aviso, ao invés de impedir, intensificava a curiosidade de maneira quase perversa. A tensão interna se manifestava fisicamente, o coração batia acelerado, a respiração se tornava irregular, as mãos suavam e o instinto dizia para recuar, enquanto a força da atração pelo desconhecido empurrava para frente. O dilema psicológico era quase intolerável, um conflito entre medo e fascínio que parecia durar horas em minutos. Cada vez que os olhos retornavam para a carta, o aviso parecia mudar de intensidade, tornando-se mais ameaçador, mais sedutor, mais imperativo, uma voz silenciosa que carregava autoridade e mistério. A mente tentava racionalizar, questionar a própria sanidade, ponderar os riscos, mas nada conseguia dissipar a atração magnética que emanava da carta. O aviso ignorado não era apenas uma desobediência, era o início de um pacto silencioso com o desconhecido, um gesto que desencadearia acontecimentos que iriam desafiar a lógica e a percepção da realidade. A decisão de abrir a carta tornou-se inevitável, um impulso impossível de negar.
A tensão psicológica atingia seu ápice e cada segundo que precedia o ato final parecia dilatar o tempo, tornando cada instante mais pesado e carregado de expectativa. O aviso que deveria proteger tornou-se a própria armadilha, demonstrando que a tentação de violar limites proibidos é uma força que pode dominar até mesmo a mente mais cautelosa. O mundo ao redor parecia reagir à decisão silenciosa de ignorar o aviso. A luz da sala mudava de intensidade, sombras se alongavam e se enroscavam em padrões estranhos, e um frio sutil percorreu a espinha. A carta, agora carregada de expectativa e poder, aguardava o contato final. Ignorar o aviso não era apenas um gesto físico, era uma transformação psicológica, uma travessia de fronteiras que separa a segurança do desconhecido. A curiosidade venceu, mas o custo dessa escolha ainda estava por se revelar. E o aviso, embora esquecido momentaneamente, continuava a ecoar na mente, lembrando que algumas transgressões carregam consequências inevitáveis e insondáveis. O momento de abrir a carta finalmente chegou. E com ele, uma tensão quase física percorreu o corpo. Cada gesto parecia carregado de importância, como se aquele simples ato pudesse desencadear eventos inimagináveis. Ao rasgar o lacre, o som do papel cortado ecoou na sala silenciosa, e uma sensação estranha se espalhou, como se algo invisível tivesse sido liberado junto com as palavras escritas. O conteúdo inicial parecia simples, mas carregava um peso inexplicável. As primeiras linhas chamaram a atenção, não apenas pelo significado, mas pela maneira como pareciam tocar diretamente a mente, evocando imagens, memórias e sensações que não deveriam existir naquele momento. Cada palavra lida aumentava a curiosidade e o desconforto, criando uma mistura de fascínio e medo que crescia a cada frase. A carta parecia dialogar diretamente com pensamentos íntimos, explorando medos ocultos, lembranças reprimidas e desejos não confessados. A tensão aumentava à medida que os olhos percorriam o texto, e cada frase seguinte parecia aprofundar o mistério, revelando detalhes que não poderiam ser coincidência. A mente tentava racionalizar, buscando explicações lógicas para o que estava sendo lido. Mas a sensação de que algo maior e desconhecido estava em ação tornava impossível qualquer análise objetiva. O ambiente ao redor parecia reagir, silencioso, mas carregado de energia. As sombras pareciam se mover de maneira sutil, as luzes pareciam oscilar e o ar tinha um peso que dificultava a respiração. Cada instante da leitura transformava a experiência em algo quase ritualístico, como se aquele simples ato de interpretar palavras se tornasse uma ponte entre o mundano e o desconhecido. A curiosidade, que antes era um impulso, agora era uma força dominante, quase irresistível, empurrando para frente mesmo diante do desconforto crescente. A sensação de estar violando algo proibido intensificava cada reação emocional, cada pensamento. O que parecia uma carta comum começava a se revelar como algo vivo, carregado de intenções próprias, capaz de influenciar percepções e emoções. O leitor sentiu o frio percorrer a espinha e uma inquietação profunda começou a crescer. Uma mistura de alerta e fascínio que transformava cada palavra em uma experiência quase tangível. A leitura não era apenas mental, era sensorial, envolvendo todos os sentidos e criando uma conexão intensa com o desconhecido que se escondia nas linhas escritas. A tensão psicológica se intensificava e a percepção de que a carta podia alterar a realidade começou a se insinuar. Cada frase parecia carregar uma mensagem codificada, um segredo oculto que exigia atenção, interpretação e, acima de tudo, coragem para continuar. O tempo parecia se dilatar,
transformando minutos em segundos eternos, e cada batida do coração era amplificada pelo peso do que estava sendo revelado. A carta, uma vez aberta, não era mais um objeto comum. Tornava-se um portal para experiências desconhecidas, um catalisador de medo e fascínio, que desafiava a mente a compreender e aceitar o que estava sendo apresentado. A primeira leitura não trouxe respostas definitivas, mas abriu portas que não poderiam ser fechadas, desencadeando uma sequência de eventos que envolveria o leitor em uma atmosfera de suspense crescente, imprevisibilidade e tensão constante. Cada palavra lida fortalecia a sensação de que algo maior estava em jogo, algo que ultrapassava a compreensão racional e que a curiosidade havia colocado em movimento forças que não poderiam mais ser contidas. O simples ato de ler transformava a noite, o ambiente e a própria percepção da realidade, criando um espaço onde a carta não era apenas papel, mas uma entidade viva que moldava experiências, emoções e pensamentos de maneira intensa e inexorável. Após a primeira leitura, algo começou a mudar no ambiente de maneira quase imperceptível. Pequenos detalhes, antes ignorados, começaram a se destacar como sinais sutis de que a carta não era apenas papel. O farfalhar de uma cortina, o rangido discreto de uma porta distante, o leve estalo do assoalho pareciam ter sido amplificados por uma presença invisível, como se cada som carregasse significado próprio. A mente do leitor começou a registrar cada variação, cada mudança mínima, em um estado de alerta constante que misturava fascínio e medo. Objetos que antes estavam estáticos pareciam deslocar-se levemente, sombras alongando-se de maneira incomum, criando formas que, à primeira vista, poderiam ser ignoradas, mas que insistiam em chamar a atenção. Cada detalhe era suficiente para intensificar a sensação de que algo maior, desconhecido e observador, estava em ação. A percepção temporal começou a se alterar. Minutos pareciam se arrastar e, ao mesmo tempo, desaparecer em instantes. Um relógio na parede parecia marcar horas que não existiam, e a luz da sala variava de forma quase imperceptível, criando uma sensação de instabilidade que provocava tensão constante. A carta aberta sobre a mesa emitia uma influência silenciosa, como se seu conteúdo estivesse interagindo com o espaço físico, alterando o ambiente ao redor de maneira invisível, mas perceptível para quem estava atento. Cada gesto, cada respiração era medido com cautela, como se qualquer ação pudesse desencadear um efeito inesperado. O medo tornou-se mais psicológico do que físico, uma sensação de alerta que envolvia mente e corpo, tornando impossível ignorar os sinais sutis que apareciam a cada instante. Sons que antes passariam despercebidos agora pareciam carregados de significado. Cada sombra projetada pela iluminação natural ou artificial transformava-se em possível ameaça, e o ar ao redor carregava uma densidade incomum, como se cada molécula estivesse impregnada de tensão. A curiosidade que havia levado à leitura da carta agora tornava-se uma ferramenta de percepção, forçando a atenção a detalhes que poderiam passar despercebidos, mas que, de alguma maneira, revelavam a presença de algo invisível. Era impossível determinar se os sinais eram fruto de percepção exagerada, fruto da mente afetada pelo conteúdo da carta, ou manifestações reais de uma força desconhecida que começava a se revelar. Cada passo dado, cada movimento do corpo era acompanhado por uma sensação de ser observado, mesmo quando o ambiente parecia vazio. A carta não estava apenas alterando pensamentos, mas a própria percepção do espaço, tornando-o familiar estranho e potencialmente ameaçador. A tensão crescia de maneira contínua, silenciosa, mas inescapável.
O leitor se encontrava em um estado de hipervigilância, interpretando cada sinal, cada som e cada sombra como indícios de algo maior, algo que estava conectado diretamente à carta e à decisão de abri-la. Pequenos acontecimentos, aparentemente banais, começaram a se acumular, formando uma rede de indícios que indicavam que algo estava se aproximando, algo que não poderia ser controlado e que se manifestaria de maneira inevitável. O ambiente, antes comum, transformava-se em um espaço carregado de expectativa e ansiedade. Cada detalhe reforçava a sensação de que a carta havia despertado forças invisíveis, presentes em cada canto, em cada som, em cada sombra, deixando claro que a curiosidade não apenas abriu o envelope, mas também abriu uma porta para o desconhecido que jamais poderia ser ignorado ou fechado novamente. O efeito da carta começou a se manifestar de maneira sutil, mas intensa, diretamente na mente do leitor. Pensamentos antes dispersos agora se concentravam obsessivamente no conteúdo que havia sido revelado, criando uma sensação de fixação quase insuportável. Cada palavra lida parecia reverberar dentro da consciência, transformando memórias, emoções e percepções em fragmentos ligados à presença invisível da carta. A curiosidade, que inicialmente era um impulso controlável, evoluiu para uma força dominante, moldando a forma como cada detalhe do ambiente era percebido e interpretado. A mente começou a fabricar padrões, buscar conexões inexistentes, relacionar acontecimentos comuns com a influência da carta, intensificando o estado de alerta e ansiedade. A percepção do tempo se distorcia. Horas pareciam minutos, minutos pareciam eternidades, e a sensação de antecipação tornava impossível qualquer descanso mental. O cérebro, em alerta constante, registrava cada som, cada movimento e cada sombra com precisão exagerada, criando uma experiência psicológica que misturava realidade e imaginação. Medos antigos, reprimidos ou esquecidos, surgiam de maneira inesperada, como se o conteúdo da carta tivesse a capacidade de ativar camadas profundas da psique humana. Cada gesto, cada decisão carregava a sensação de risco, e o leitor começava a questionar a própria sanidade, duvidando da percepção e da interpretação de tudo ao redor. O efeito psicológico ia além do medo, era um controle sutil da atenção, da curiosidade e da obsessão. A mente começava a entrelaçar pensamentos e cenários, criando narrativas imaginárias que pareciam plausíveis e ao mesmo tempo ameaçadoras. A sensação de ser observado e manipulado crescia a cada instante, reforçada pelos sinais sutis que surgiam no ambiente, ampliando a influência da carta sobre a percepção e emoção do leitor. Cada tentativa de se concentrar em outra atividade falhava, desviando constantemente a atenção para a carta, para o envelope ou para as possíveis consequências da leitura. A ansiedade se transformava em tensão física, respiração acelerada, suor frio, mãos trêmulas, músculos contraídos e coração pulsando de maneira irregular. A carta, embora imóvel sobre a mesa, adquiria presença quase tangível, como se sua existência própria fosse suficiente para moldar pensamentos, provocar arrepios e criar um estado de hipervigilância que não podia ser ignorado. A obsessão mental tornava-se o motor da percepção, amplificando a intensidade de cada som, sombra e sensação, e forçando o leitor a antecipar acontecimentos que poderiam ou não se concretizar. O efeito psicológico da carta funcionava como uma lente distorcida sobre a realidade, tornando o familiar estranho, os pensamentos incongruentes e a curiosidade uma força irresistível. Cada instante reforçava que o simples ato de ler a carta havia desencadeado uma transformação interna profunda, uma alteração que não poderia ser revertida.
A mente, presa entre fascínio e medo, começou a perceber que a carta não apenas continha palavras, mas exercia uma influência direta sobre a consciência, provocando inquietação, tensão e uma ansiedade crescente que se intensificaria nos momentos seguintes. O leitor não apenas sabia que algo estava acontecendo, ele sentia que estava sendo moldado, manipulado e conduzido por uma força invisível que transcendia o simples conteúdo escrito, transformando a experiência em um labirinto psicológico do qual não havia saída clara. Cada pensamento, cada sensação e cada percepção eram contaminados pelo efeito silencioso da carta, provando que a curiosidade, quando desperta, pode ser mais poderosa do que qualquer racionalidade, e que algumas escolhas carregam consequências psicológicas que se prolongam e se intensificam a cada instante. Conforme a leitura avançava, o leitor começou a perceber que havia algo mais profundo nas palavras da carta. Não se tratava apenas do que estava escrito de forma explícita, mas de padrões escondidos, mensagens sutis que pareciam emergir entre linhas, sinais codificados que só uma mente atenta poderia notar. Cada frase parecia carregar camadas de significado, símbolos invisíveis entre as letras e palavras, uma espécie de comunicação velada que brincava com a percepção. Inicialmente imperceptíveis, essas mensagens ocultas começaram a se tornar claras à medida que o leitor relia mentalmente o texto, como se a carta exigisse uma interpretação ativa, quase ritualística. A sensação de que havia um segredo escondido dentro do próprio conteúdo provocava uma ansiedade intensa, reforçando a necessidade de decifrar aquilo antes que algo mais acontecesse. Cada descoberta mínima, uma palavra repetida ou um padrão de pontuação incomum fazia o leitor estremecer, consciente de que o desconhecido estava se revelando de forma meticulosa e silenciosa. As mensagens ocultas pareciam estabelecer uma conexão direta com a mente, explorando medos, desejos e lembranças pessoais que até então estavam adormecidos, manipulando emoções de maneira quase imperceptível, mas inescapável. O simples ato de tentar interpretar essas pistas gerava tensão constante, cada revelação aumentando a sensação de perigo e de poder desconhecido, como se a carta estivesse viva e consciente de que estava sendo lida. A percepção do espaço ao redor parecia reagir. Sombras alongavam-se de maneira suspeita, sons discretos ecoavam em padrões irregulares e o ar carregava uma densidade que deixava o corpo em alerta. A mente não conseguia se libertar da influência das mensagens ocultas, tornando impossível separar o conteúdo real do efeito psicológico que provocava. Cada linha se transformava em um enigma, cada palavra parecia carregar intenções próprias, e o leitor sentia que havia ultrapassado um limite, entrando em um território onde a lógica e a compreensão humana não conseguiam mais alcançar plenamente. A necessidade de decifrar o segredo oculto crescia de maneira obsessiva, uma força irresistível que exigia atenção total, enquanto a ansiedade e a expectativa aumentavam de forma proporcional. As mensagens ocultas não apenas criavam suspense, mas manipulavam a percepção do tempo, fazendo minutos parecerem horas e horas se dissolverem em instantes. Cada tentativa de ignorá-las ou se distrair parecia falhar, reforçando o poder hipnótico e quase sobrenatural da carta. A mente começava a construir cenários, imaginando consequências, desdobramentos e a possível intenção daqueles sinais escondidos, criando uma experiência de suspense que misturava realidade e imaginação. Era impossível não sentir que, ao decifrar cada mensagem, o leitor estava se aproximando de uma verdade perigosa, uma revelação que poderia transformar para sempre a compreensão do que estava acontecendo.
A carta deixava claro que sua influência ia além do conteúdo aparente. Ela controlava pensamentos, emoções e atenção, transformando a leitura em um ritual de descoberta progressiva, onde cada detalhe poderia conter pistas cruciais. O efeito psicológico das mensagens ocultas gerava uma tensão constante, uma sensação de vigilância invisível e de responsabilidade silenciosa, reforçando que a curiosidade não era apenas um impulso, mas uma força ativa, moldando a experiência e conduzindo o leitor por um caminho que já não tinha retorno. Cada linha decifrada trazia mais perguntas do que respostas, aumentando o suspense e a ansiedade e deixando claro que as mensagens ocultas eram a chave para compreender a verdadeira extensão do poder contido naquela carta proibida. O leitor agora sabia que cada palavra tinha peso, cada símbolo tinha propósito e que ignorar ou subestimar aquilo poderia ter consequências que iam muito além do entendimento imediato, tornando inevitável a escalada dos eventos que estavam prestes a se desenrolar. Após mergulhar nas mensagens ocultas da carta, o leitor começou a perceber algo inexplicável em relação ao tempo. Minutos pareciam se arrastar infinitamente, enquanto horas desapareciam em instantes, criando uma sensação de que o mundo ao redor havia perdido a lógica habitual. Cada tentativa de medir ou controlar o tempo falhava. O relógio na parede parecia avançar de maneira irregular, ora acelerando, ora estagnando, como se respondesse a algum ritmo desconhecido ligado à carta. A percepção temporal se tornou subjetiva, distorcida por uma tensão crescente que dominava a mente e o corpo. Cada segundo parecia carregado de antecipação, amplificando a ansiedade e a sensação de que algo estava prestes a acontecer. A carta, aberta sobre a mesa, parecia irradiar uma influência silenciosa, manipulando não apenas pensamentos e emoções, mas também a percepção da realidade. Cada movimento realizado pelo leitor parecia amplificado. Cada som isolado se prolongava de maneira desconfortável, como se o ambiente inteiro estivesse conectado à experiência da leitura. A distorção do tempo criou uma sensação de isolamento, onde o mundo exterior parecia irrelevante ou distante, e toda a atenção se concentrava na carta e no que ela despertava. A mente tentava racionalizar a experiência, buscando explicações lógicas para a sensação de que instantes se alongavam ou desapareciam. Mas qualquer tentativa era inútil diante do fenômeno que desafiava a compreensão. A intensidade da experiência aumentava à medida que a percepção temporal se alterava, criando uma ansiedade contínua, um estado de alerta constante que impedia qualquer descanso mental ou físico. Cada ação realizada parecia ter consequências mais prolongadas do que o normal, e cada pausa na leitura era acompanhada por uma sensação de antecipação quase dolorosa, como se o tempo inteiro estivesse sendo manipulado para aumentar o impacto da carta. A distorção não se limitava a minutos ou horas. Ela afetava a percepção de eventos, movimentos e até memórias, criando uma sensação de que o leitor estava preso em um ciclo onde passado, presente e futuro se misturavam de maneira confusa e ameaçadora. O efeito psicológico dessa alteração temporal era profundo. Aumentava a tensão, a expectativa e a sensação de vulnerabilidade, reforçando o poder da carta sobre a mente. A distorção do tempo tornava cada decisão mais pesada, cada leitura mais intensa e cada tentativa de afastar-se impossível. Era como se o tempo tivesse se transformado em uma extensão da carta, uma ferramenta para controlar emoções, percepção e comportamento, levando o leitor a um estado de alerta absoluto. A sensação de que cada instante poderia trazer revelações ou consequências imprevistas mantinha a mente ocupada de forma incessante, criando um ciclo de tensão que se intensificava a cada segundo.
A realidade, antes consistente e previsível, tornou-se fluida, instável e ameaçadora. E a influência da carta era clara. Cada segundo agora era uma extensão do suspense, cada momento carregado de potencial e risco. O leitor não podia mais distinguir entre o que era real e o que era percepção distorcida. Cada gesto, cada pensamento e cada sensação eram amplificados pela manipulação invisível do tempo, tornando a experiência quase incontrolável. A carta não era apenas um objeto, não era apenas papel, era um catalisador que alterava a própria realidade ao redor, moldando a percepção de tempo e espaço de maneira sutil, mas inescapável, preparando o leitor para acontecimentos ainda mais intensos e imprevisíveis que se aproximavam, reforçando a tensão e o suspense de maneira contínua e inexorável. Após a distorção temporal causada pela carta, o leitor começou a sentir algo mais do que tensão ou ansiedade. Havia uma presença invisível no ambiente, uma força que parecia acompanhar cada movimento, cada gesto, sem nunca se revelar totalmente. A sensação era sutil, mas constante, como se olhares invisíveis perscrutassem cada ação, cada pensamento. O ar parecia vibrar com energia silenciosa, e a percepção de que algo não humano estava próximo se tornava cada vez mais intensa. Cada sombra, cada som leve, era interpretado como um sinal dessa presença que existia além da visão, mas que se fazia sentir de forma inescapável. A carta aberta sobre a mesa parecia ser o epicentro dessa força, irradiando uma influência que não podia ser ignorada. A mente do leitor oscilava entre descrença e certeza absoluta da existência daquela presença. Às vezes parecia apenas imaginação, resultado do estado mental alterado pela leitura obsessiva e pelo efeito psicológico da carta, mas outras vezes, pequenas evidências físicas reforçavam a percepção. Uma porta rangendo sozinha, o farfalhar de cortinas sem vento, objetos que pareciam se deslocar levemente. Cada manifestação aumentava o medo, mas também intensificava a curiosidade, criando uma tensão paradoxal que tornava impossível afastar-se ou ignorar a carta e sua influência. A sensação de ser observado, seguida de pequenos arrepios e um frio repentino, reforçava que algo estava presente, invisível, mas ativo. A presença parecia testar limites, manipulando emoções, explorando medos profundos e provocando uma ansiedade que era quase física. A percepção do leitor se tornou hiperfocada, cada detalhe ganhando importância extrema, cada som sendo interpretado como possível comunicação ou aviso. Era como se a carta tivesse despertado não apenas a curiosidade, mas também forças capazes de interagir com a consciência e a percepção. Uma inteligência invisível que observava e reagia a cada decisão. A presença invisível não era agressiva de forma explícita, mas o simples conhecimento de sua existência criava um estado de alerta constante, aumentando a tensão psicológica e a vulnerabilidade do leitor. Cada passo, cada gesto, cada respiração era acompanhado por essa consciência silenciosa, criando a sensação de que nada podia ser feito sem que fosse percebido. A mente começou a gerar cenários imaginários, antecipando movimentos, interpretando sombras e sons como mensagens ou ameaças, enquanto a carta permanecia aberta, silenciosa, alimentando o poder da presença invisível. O efeito cumulativo era quase hipnótico. A carta, o ambiente distorcido pelo tempo, as mensagens ocultas e agora a presença invisível, todos trabalhando juntos para envolver o leitor em um estado de suspense absoluto, onde a percepção e a realidade se misturavam de maneira quase irreversível. O leitor estava consciente de que cada ação tinha peso, cada pensamento poderia desencadear consequências e que a presença invisível, silenciosa e constante, não deixaria de observar,
tornando cada instante carregado de expectativa, medo e fascínio. A carta não apenas revelou palavras, ela havia atraído algo além do visível, uma força que habitava os espaços invisíveis, manipulava emoções e reforçava a sensação de que a curiosidade, uma vez satisfeita parcialmente, havia despertado algo que não poderia ser ignorado ou contido. A presença invisível não permaneceu silenciosa por muito tempo. Em um momento de distração, o leitor percebeu que algo estava prestes a se manifestar de maneira direta, uma força que não podia mais ser ignorada ou racionalizada. Um movimento brusco no canto da sala, sombras se contorcendo de forma antinatural e uma sensação de calor e frio alternando-se no corpo indicavam que o desconhecido não era apenas imaginário. O ambiente, antes familiar, tornou-se hostil e imprevisível, e cada gesto exigia atenção máxima. A carta aberta sobre a mesa parecia irradiar uma energia que atraía e amplificava a manifestação, como se fosse o epicentro de uma força que agora exigia interação. O leitor, consciente do perigo, sentiu a adrenalina percorrer cada fibra do corpo, cada batida do coração se intensificando em ritmo acelerado. Era impossível se mover sem sentir que a força invisível estava ciente de cada passo, cada respiração, cada pensamento. O confronto com o desconhecido não era físico, mas psicológico e sensorial, explorando os limites da percepção e da coragem. Sons familiares tornaram-se estranhos. Sombras comuns transformaram-se em figuras ameaçadoras e a própria luz parecia distorcida, como se cada elemento do ambiente estivesse conspirando para criar um cenário de tensão absoluta. O desconhecido parecia testar o leitor, provocando medos antigos, lembranças reprimidas e ansiedades profundas, todas amplificadas pela influência da carta. Cada tentativa de raciocinar falhava, pois as leis normais da lógica não se aplicavam. A mente era forçada a lidar com fenômenos que desafiavam qualquer explicação racional. O leitor começou a perceber padrões nas manifestações. A carta agia como um catalisador, direcionando a energia invisível, criando uma narrativa que apenas ele podia experimentar em sua totalidade. O confronto não permitia recuo, apenas atenção, observação e reação cuidadosa. A sensação de vulnerabilidade atingiu seu ápice, cada segundo carregando potencial de revelação ou ameaça. O desconhecido parecia responder não apenas aos gestos, mas também às emoções, ampliando a tensão emocional e transformando o simples ato de respirar em algo carregado de expectativa. O corpo reagia fisicamente. Tremores involuntários, frio na espinha, suor frio, sensação de peso nos ombros e uma consciência ampliada que interpretava cada som e movimento como possível perigo. Cada instante do confronto era imprevisível, e a mente lutava para discernir entre o real e o imaginário, enquanto a carta permanecia aberta, silenciosa, provocando e guiando a experiência. O desconhecido não se revelou completamente, mas a força de sua presença era inegável, criando uma sensação de que qualquer ação poderia ter consequências imediatas ou futuras. A tensão psicológica era absoluta, cada segundo carregado de incerteza e expectativa. O leitor percebeu que a curiosidade que o levou até ali havia desencadeado algo que não podia mais ser controlado ou ignorado, e que a verdadeira natureza da carta estava apenas começando a se revelar. O confronto com o desconhecido era intenso e inexorável, uma experiência que testava limites, desafiava coragem e expunha medos profundamente arraigados, mostrando que a curiosidade, uma vez satisfeita parcialmente, podia abrir portas que jamais deveriam ser abertas. Cada gesto, cada pensamento e cada respiração se tornava parte de uma batalha silenciosa e invisível, onde o leitor, a carta
e a presença desconhecida coexistiam em um estado de tensão e suspense contínuo, pronto para escalar ainda mais nos capítulos seguintes. A escalada do terror começou lentamente, quase imperceptível, mas logo se tornou avassaladora. O ambiente, antes familiar, transformou-se em um espaço hostil, onde cada sombra parecia carregar intenções próprias. Cada som inesperado se tornava uma ameaça, e cada objeto, por mais banal que fosse, parecia esconder segredos perigosos. A carta aberta sobre a mesa não apenas permanecia presente, mas irradiava uma influência crescente, intensificando a percepção do leitor sobre o desconhecido. A presença invisível, antes sutil, agora se manifestava de maneira mais assertiva, criando distúrbios físicos e sensoriais que não podiam ser ignorados. Portas rangiam sozinhas, objetos se moviam de maneira imperceptível, a temperatura oscilava e um frio intenso percorria a espinha, enquanto o coração batia acelerado em um ritmo quase insuportável. Cada instante era carregado de tensão, e a mente do leitor não conseguia se desligar, interpretando cada movimento do ambiente como um sinal ou aviso. A escalada do terror não se limitava aos sentidos, afetava a psicologia de maneira profunda. O medo, que antes podia ser contido, agora dominava completamente a percepção, tornando impossível separar realidade de imaginação, e cada pensamento era moldado pela influência da carta e da presença invisível. A curiosidade inicial, que parecia inofensiva, revelou-se um portal para algo muito maior e mais ameaçador. E a mente começou a registrar cenários extremos de perigo, antecipando acontecimentos que poderiam ou não se concretizar. O terror físico e psicológico crescia em sincronia, cada respiração carregada de tensão, cada gesto medido com cautela e cada decisão tomada com o peso do desconhecido. A percepção do tempo continuava distorcida, aumentando a sensação de desorientação e impotência, e cada segundo parecia alongar-se infinitamente, amplificando a ansiedade. Sons familiares eram reinterpretados como ameaças, e a mente do leitor tentava, sem sucesso, criar explicações lógicas para os fenômenos que se apresentavam. A carta funcionava como catalisador, transformando cada elemento do ambiente em parte de um cenário cuidadosamente orquestrado de suspense e terror. A sensação de estar sendo observado e manipulado era constante, criando um estado de hipervigilância que não podia ser desligado. A presença invisível parecia reagir às emoções e pensamentos do leitor, intensificando o medo quando ele tentava encontrar racionalidade e diminuindo levemente apenas para instigar ainda mais a tensão e ansiedade. O terror atingia cada nível da percepção: visual, auditivo, físico e emocional, de forma integrada e inescapável. O leitor se via incapaz de se afastar, preso em um ciclo contínuo de observação, interpretação e reação, enquanto a carta mantinha seu poder absoluto. A escalada era inevitável, uma progressão que transformava da experiência de curiosidade inicial em um mergulho profundo no desconhecido, desafiando coragem, percepção e sanidade. Cada movimento, cada som, cada sombra aumentava a sensação de perigo iminente, e a tensão não diminuía, apenas se tornava mais intensa, mais opressiva e mais irresistível. A carta não era apenas um objeto, era um condutor de eventos que manipulava a realidade, emoções e mente do leitor, criando uma experiência de suspense total e contínuo, preparando o terreno para o ponto de ruptura e a inevitável revelação do que realmente estava em jogo. O terror, silencioso e invisível, crescia em intensidade, deixando claro que a curiosidade havia desencadeado forças que não poderiam ser contidas, e que o leitor agora era parte de algo maior, onde cada ação e reação contribuía para a escalada de um suspense inexorável e perturbador.
O ponto de ruptura chegou de forma inevitável. A tensão, acumulada desde o momento em que a carta foi aberta, atingiu seu ápice, transformando cada pensamento, cada sensação e cada percepção em uma força quase insuportável. O leitor sentiu que a mente começava a ceder, incapaz de processar a intensidade do que estava acontecendo. O ambiente parecia reagir, amplificando a presença invisível e a influência da carta de maneira direta e ameaçadora. Cada som, cada sombra, cada movimento tornava-se exageradamente relevante, carregado de significado, enquanto a percepção do tempo e do espaço continuava distorcida. O ponto de ruptura não era apenas psicológico, era físico e sensorial. O corpo reagia ao medo intenso, respiração irregular, tremores involuntários, suor frio e uma sensação de peso nos ombros que parecia tentar pressionar o leitor ao chão. A mente, tentando encontrar racionalidade, percebia-se perdida, incapaz de separar realidade de interpretação, de fato de imaginação. Tudo se tornava um emaranhado de estímulos, cada qual amplificando o outro, criando um labirinto psicológico do qual não havia saída clara. A carta, agora central para toda a experiência, parecia irradiar uma energia que não apenas manipula pensamentos, mas direciona emoções, interpretações e decisões. O leitor sentiu uma presença invisível se aproximando de maneira mais intensa, quase tangível, capaz de penetrar na percepção, mexer com lembranças profundas e explorar medos secretos, expondo vulnerabilidades que nem ele mesmo sabia que possuía. Cada instante carregava um peso insuportável, como se a paciência, a coragem e a sanidade fossem testadas simultaneamente, e qualquer falha pudesse trazer consequências imediatas e imprevisíveis. O ponto de ruptura representava a transição entre o controle e a submissão à influência do desconhecido, entre a racionalidade e a completa absorção pelo poder da carta e da força invisível que agora se tornava dominante. A sensação de ser observado se intensificava a cada segundo, e a mente construía cenários de ameaça iminente, antecipando eventos que poderiam ou não ocorrer, mas que pareciam inevitáveis. O ambiente tornou-se hostil e quase consciente, reagindo de maneira sincronizada às emoções do leitor. O terror psicológico, que até então coexistia com curiosidade e fascínio, tornou-se absoluto, uma força que dominava cada reação, pensamento e percepção. Cada tentativa de recuar era inútil. O ponto de ruptura havia sido alcançado e a consciência começava a se dobrar sob a pressão do desconhecido. A carta não era apenas um objeto físico, mas um condutor de experiências intensas, manipulando o espaço, o tempo e a mente de forma integrada e inexorável. O ponto de ruptura não representava apenas uma experiência de medo. Era a prova de que certas curiosidades despertam forças que não podem ser contidas e que a mente humana, diante do desconhecido absoluto, tem limites que podem ser ultrapassados. Cada batida do coração era uma lembrança do perigo, cada respiração um lembrete da vulnerabilidade e cada pensamento era carregado de antecipação e terror. A experiência havia atingido seu ápice e a sensação de que algo iria acontecer, algo inevitável e impactante, era inescapável, preparando o terreno para a conclusão, o último momento em que tudo seria revelado e o leitor enfrentaria as consequências de sua própria curiosidade, transformando-se para sempre pela intensidade do desconhecido que havia invadido sua realidade. O desfecho finalmente chegou, trazendo consigo uma sensação de inevitabilidade que permeava cada fibra do corpo e da mente do leitor. Tudo o que havia se acumulado desde o momento em que a carta foi aberta convergia para um clímax silencioso, mas intenso, onde cada detalhe parecia carregado de significado. O ambiente, antes familiar,
tornara-se quase irreconhecível, transformado pelo suspense, pelo medo e pela presença invisível que agora parecia manifestar sua influência de forma definitiva. A carta sobre a mesa parecia pulsar, irradiando energia, não apenas como um objeto físico, mas como um catalisador de experiências, emoções e percepções alteradas. O leitor, ciente de que cada ação anterior havia levado até aquele instante, sentiu uma mistura de temor e fascínio, como se estivesse à beira de uma verdade impossível de ignorar. O desconhecido, até então parcial e sutil, agora se revelava de forma completa, esmagadora, impondo uma presença tangível e quase palpável que desafiava qualquer lógica ou explicação racional. Cada sombra, cada som, cada variação de luz parecia se sincronizar para amplificar o impacto do momento, criando uma sensação de imersão total, onde o leitor não podia se desligar nem escapar. A tensão psicológica atingiu o limite, cada batida do coração e cada respiração se tornando amplificadas, quase dolorosas, enquanto a mente lutava para compreender o que se desdobrava diante dela. A carta revelou não apenas palavras, mas consequências, efeitos e transformações, mostrando que a curiosidade inicial havia desencadeado eventos e forças que não podiam ser revertidos. O leitor sentiu a mudança em sua percepção, uma sensação de que tudo que conhecia sobre si mesmo, sobre o espaço e sobre o tempo, havia sido alterado pela experiência. A presença invisível, agora plenamente percebida, parecia celebrar silenciosamente sua ação, deixando claro que cada ato, cada decisão e cada pensamento haviam sido observados e manipulados de forma precisa. A combinação de suspense, medo e fascínio atingiu um ápice que transformou o ambiente, a mente e o corpo do leitor, criando uma experiência única e inesquecível, onde o terror psicológico se misturava à sensação de descoberta e revelação. No instante final, uma compreensão silenciosa se instalou. A carta não era apenas um objeto, mas um portador de forças que haviam interagido diretamente com a consciência, provocando transformação, introspecção e medo absoluto. Cada efeito da leitura, cada sinal, cada mensagem oculta e cada distorção temporal convergiram para uma única conclusão. A curiosidade humana, uma vez satisfeita, pode abrir portas para experiências que desafiam qualquer lógica, percepção ou controle. O desfecho impactante não trouxe apenas respostas, mas também a certeza de que algumas escolhas carregam consequências profundas e irreversíveis, que a mente humana jamais esquecerá. O leitor, agora transformado, compreendeu a magnitude do que havia enfrentado, sentindo a mistura de alívio, assombro e temor que se instala quando o desconhecido é plenamente revelado. A experiência mostrou que o suspense e o terror não residem apenas no que é visível, mas no que se esconde, nas forças invisíveis, nas mensagens sutis e nas consequências inevitáveis da curiosidade humana. Cada instante da leitura da carta havia sido um passo em direção ao desconhecido, e o desfecho impactante provou que, mesmo quando tudo parece normal, há mistérios que desafiam a mente, alteram a percepção e deixam marcas profundas, eternamente gravadas na memória do leitor. A história terminou, mas o efeito da experiência perduraria, lembrando que algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas e que a curiosidade, quando impulsionada pelo desconhecido, é capaz de transformar para sempre quem se atreve a atravessá-la.